Olá pessoal, aqui Fabiano Ramalho, estou com o Igor na inauguração da Speed Car Veículos, um investimento muito especial aqui no município de Três Rios. Igor, primeiramente obrigado por receber a gente aqui e quais são as vantagens que os clientes terão aqui na Speed Car Veículos? Conte um pouco pra gente. Então, a gente está buscando hoje a experiência do cliente em si, um ótimo atendimento, um pós-venda de excelência, é isso que a gente quer, aproximar mesmo o cliente nessa experiência da compra do carro. E aqui o cliente vai encontrar várias marcas, como que funciona? A gente vai trabalhar com todas as marcas, modelos, desde os carros mais em conta, às vezes o primeiro carro, até o carrinho já troca, adquirir um carro mais novo, de ano mais novo. Falar pra gente aqui qual o endereço e as condições que as pessoas irão encontrar aqui no quesito de pagamento. A gente está aqui na Rua Barbosa de Andrade, 121, aqui no centro de Três Rios. E a gente vai trabalhar com todas as financeiras, financiamento, troca, a gente aceita também, carro usado na troca, é isso aí. Então, facilitar. Não perde negócio. Não perde negócio. Fala pra gente aqui então. Então, pessoal, aqui tem o financiamento direto com a financeira, é isso? Tem financiamento direto com a financeira, até dependendo se é entrada, tem 60 vezes, tudo facilitado. Taxas boas. Isso é bom, né? Isso aí. Isso é bom, né, pessoal? Repetindo só o endereço e os dias de funcionamento. A gente vai trabalhar de segunda a sexta, de 8h30 às 18h30, no sábado de 8h30 às 12h30. E o endereço é aqui na Rua Barbosa de Andrade, número 121, ao lado do posto Beliscão, na Rua do Didisson. Você mais, o pessoal conhece bastante aí. Não tem erro, venha para Speed Car Veículos. Chegou o dia de mais um programa do Fabiano Ramalho, aqui no canal 17 da Supercabo e também nas nossas redes sociais. Começando o nosso programa agradecendo a audiência que nós estamos alcançando, nosso muito obrigado pelo carinho, agradecer a Ideal Ótica na Vila Isabel pelo carinho e também a confiança depositada, mandando já um abraço ao Fernando e também ao Humberto, agradecer aos amigos Júnior, também o Júnior é da Várzea do Autorino, os amigos lá da Vila Isabel acompanhando a gente e o Ronaldo do Cantagalo também, além de outros amigos que têm nos parado na rua, falando, olha, eu vi você na TV, te acompanho nas redes sociais, muito obrigado pelo que você falou lá, a gente está acompanhando. O nosso programa é isso, cada programa uma história, cada programa uma experiência de vida, uma experiência profissional. E o último programa que nós fizemos foi com o Celso Jacó, uma audiência muito boa que nós tivemos, então nosso muito obrigado. E hoje eu tenho certeza que é um outro programa também que vai arrebentar na audiência, porque hoje é com ele, o Wallace Alves. Tudo bem, Wallace? Boa noite, Fabiano. Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a participação aqui, o convite, né? Uhum. É uma honra estar aqui nesse programa que tá tendo muita audiência, né? Parabéns. Obrigado, irmão. A gente fica feliz em receber você aqui. Já de antemão a gente sabe que a vida é uma correria, né, Wallace? O tempo não para, mas você arrumou um tempinho para chegar para cá. A vida é corrida, o relógio parece que está correndo, todo, né? E pessoal, e tem isso, nós já fizemos um podcast offline aqui, fora do ar. Agora a gente está gravando. Que é bom, né? Quando a gente encontra os amigos, a gente vai dividindo experiências, pegando muitos insights legais assim também. Olha, eu quero mandar um abraço para a dona Maria, o seu João, todo mundo acompanhando a gente, a senhora que está aí agora na sua casa tomando um cafezinho. Tem gente agora tomando um café, Wallace. Cafezinho é bom, aquele cafezinho, comendo aquela rosquinha, né? Tomando aquela água, enfim. A nossa audiência, tanto na TV quanto na internet, é assim. O povão vai assistindo a gente. É um programa que fala a língua do povo, Wallace. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Quem é o Wallace Alves? Fala pra gente aí. Então, nasci, né? Fui criado aqui em Três Rios e eu tenho uma trajetória de vida, né? Muito simples, minha família. E desde pequeno eu sempre tive aquela vontade, aquela característica minha de ajudar as pessoas. Desde criança, adolescente, eu sempre tinha isso em mente, né? E meus pais trabalhavam, né? Criaram a gente, nos deram educação. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão gêmeo, que é a minha cara. Com certeza. Chama Watson, é a minha cara. E eu fui crescendo com esse desejo, né? Sempre de ajudar as pessoas.
e também de vencer, superar os desafios da vida, né? E eu sempre coloquei no meu coração que era através da qualificação, do estudo, de você estudar, de você ter uma profissão. E eu acho que o caminho, eu sempre coloquei isso no meu coração, que o caminho para o sucesso, de fato, era o estudar, era eu estudar. E a minha mãe sempre me incentivou a estudar. Tá. Né? Vim de colégio público a minha vida toda, mas isso aí não foi um impedimento para que eu conseguisse conquistar não foi um os peso objetivos. Não foi um peso, sempre me superei, né? Sempre me apliquei. Eu não era aquele aluno nota 10, né? Mas também não era o aluno da nota arriscada, mas eu sempre vi isso, que eu teria oportunidades através de estudar, de me qualificar, de ter uma profissão. Eu acho que eu sempre entendi dessa forma, que esse era o caminho do sucesso. E qual bairro que você foi criado? Eu fui criado na Vila Isabel, né? Na Vila Isabel. Na rua Carlos Simões Louro ali, né? Fui criado ali. Depois a gente migrou muito, né? Aí tem essas migrações, não, moro um pouquinho na vila, um pouquinho no centro. Depois eu morei no CTB muitos anos, né? Com meu pai, morei no BNH da Automeca. Então eu fui também construindo muitos amigos, né? Cidade pequena, que bom, né? E fui construindo muitos amigos também com essas mudanças, né? Com essas idas e voltas, né? Mas assim, sempre tive uma educação que os meus pais me deram. Isso aí foi muito importante, né? Não tinha dinheiro, né? Mas, graças a Deus, eu tive a educação que meus pais me deram. E é o maior bem, né? A educação é o maior bem. Eu tenho o prazer de encontrar uns amigos, né? De infância. E, às vezes, a gente pega para relembrar e diz o seguinte, olha, não tinha dinheiro, mas tinha uma boa educação e com isso, tendo a educação, a gente começa a romper as barreiras, porque Deus vai colocando na vida da gente as pessoas certas também. E aí você, então, já se torna um homem, né? Tu vai estudando, se forma. E como que você começou a colocar em prática esse desejo do coração em ajudar as pessoas? Qual foi o ano? E como? Então, como eu te falei, isso já vem desde... Da infância. Lá da infância. E... contar um pouquinho de uma história aqui. Fica à vontade. Tem gente que fala assim, você vai contar a sua história triste, mas eu também tenho a minha. Né? Mas assim, a gente tem uma história, alguma parte triste, mas você vai superar aquilo ali. Aquilo ali não vai te enterrar. Vai fazer com que você fale, não tem jeito, eu vou parar por aqui. Voltando um pouquinho, né, ainda na minha adolescência para a juventude, eu tinha essa coisa de estudar. E eu fui de uma época, aqui na cidade de Três Rios, que não tinham muitas oportunidades. Eu tenho 53 anos, né? Rapaz, pensei que você tinha uns 40. Não, o rapaz tá bem. Obrigado. Também, né? É atleta, né? É um atleta, né? Isso é importante, né? Então, eu peguei esse período, né? Que a gente não tinha muitas empresas em Três Rios. A gente tinha 2 empresas, praticamente, né? Que empregava. E faculdade não tinha. Então, assim, eu lembro, assim, que eu passava pela Praça São Sebastião e eu via ali os ônibus encostados ali, né? Aqueles ônibus que levavam aquelas pessoas que tinham condições a estudar em Vassouras, em Valença, em Petrópolis e em Juiz de Fora, né? Mas eu não tinha condições, né? Os meus pais não me davam essa condição. Então, naquele momento ali, assim, eu fiquei um tanto frustrado, né? Falei, poxa, eu queria tanto estudar, mas eu não tenho condições financeiras de estudar, aquela coisa toda. Mas isso, em vez de me jogar para baixo, isso só foi me motivando. Te jogou para cima. Jogou para cima. E eu fui estudando com aquilo que eu podia, que era um curso de qualificação, eram palestras, que às vezes o Sebrae ele oferecia. Eu fiz um curso no Sebrae em 1992, um professor chamado Olavo, né? Mas foi a coisa mais impressionante que eu participei. Tudo aquilo que ele ensinou ali foram grandes ensinamentos, curso de vendas. Né? De vendas. Então, aquilo ali assim, foi um valor simbólico, mas como que aquilo ali me ajudou? Então, eu fui construindo ali,
com aquilo que eu podia, com aquilo que eu tinha condição. Eu lia livros, né? Quando tinha algumas palestras, eu ia, eu estudava, e então eu fui vencendo, né? Nesse curso com o professor Olavo, qual foi uma frase que ele falou que marcou a tua vida? Então, a frase... Ou qualquer outra coisa. Ele falou a seguinte frase. Foi interessante isso aí que você falou. Ele falou o seguinte: visão sem ação não chega a lugar algum. E essa frase eu coloquei no meu currículo. Visão, né? Sem ação não chega a lugar nenhum. Né? Então não adianta você ter uma visão de alguma coisa e você não agir. Né? Então eu tinha uma visão que eu queria estudar, que eu queria vencer, mas ao mesmo tempo eu tinha que agir e com aquilo que eu tinha. Né? O que eu tenho hoje? O que eu posso hoje? Então eu me agarrei naquilo ali e eu fui galgando. Né? E a gente fala, Wallace, que a gente tem que romper, que a gente tem que seguir em frente, mas na prática isso não é fácil também, né? Se a gente não tiver uma força de vontade e entender que vai ter desafios, que muitos não vão fazer força para a gente prosseguir, não é fácil ter essa força que a gente, né, igual você, que hoje é uma pessoa, um profissional da área muito respeitado. Para chegar nesse ponto, não existe sorte, é empenho. E aí, quando você começa a romper, você tinha quantos anos, assim, que você falou, agora... Eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, né? Já com 18 e 19. Que eu consegui. Eu tive muita dificuldade para me colocar no mercado de trabalho. Por quê? Justamente por causa daquele período da falta de oportunidade, aqueles anos, né? Entendi. Que a cidade não tinha. Então, assim, como eu passei por isso, né? Então, hoje eu vejo, principalmente um jovem, né? Que ele está começando, que ele ainda está meio perdido, eu me vejo ali, sabe? Eu falo, poxa, esse era o Wallace quando eu era jovem. Igual, por exemplo, semana retrasada, eu fiz até um vídeo que ainda não foi ao ar, né? Eu vou falar na ilha de edição. Eu vou falar aqui antes do meu vídeo, né? Ele vai entrar no ar aqui, mas inclusive eu gravei esse vídeo por causa dessa situação que eu passei essa semana na rua. Eu estava andando aqui no centro de Três Rios e um jovem, ele me abordou. E ele já me conhece, né, das redes sociais, sabe que a gente trabalha com recrutamento de seleção, recolocação profissional. E ele me parou assim na rua e falou, pô, você tem um minutinho da sua atenção? É sobre emprego. Eu falei assim, não, eu tenho até 1 hora da sua atenção. Eu não estou com pressa não e você pode falar o que você precisa. E ele virou e falou assim... Não, porque eu preciso me colocar no mercado de trabalho. É o meu primeiro emprego. Pô, quando ele falou aquilo, aí me passou aquele filme, né, do Wallace, quando tinha Teve lá um flashback. 17, 18 anos, né? E eu falei para ele, o que você precisa? Então, eu preciso me colocar no mercado de trabalho. Como é que eu faço? Aí eu falei assim, número 1, você tem que persistir, não desista, você vai ganhar muito não. Mas você não pode desistir. Número 2, que a gente vai falar aqui já. Se qualifica. Né? Você tem que estudar. Né? Há muitos anos atrás, eu fui conversando com ele, né? Há muitos anos atrás a gente não tinha oportunidades. Hoje a gente tem cursos aqui gratuitos, cursos que você pode acessar o celular, que na nossa época não tinha. Então hoje você tem acesso a isso. Então não é desculpa para você não estudar. E terceiro, isso que você está fazendo, vai em busca, né? Vai batendo na porta, vai em busca dos seus sonhos. E dei essas dicas para ele. Falei assim, olha, tem grupos de emprego, você sabia? Tem. Eu posso te adicionar num dos grupos da região? Pode sim, já adicionei ele ali. Aí ele já está ali olhando ali, né, as vagas de emprego que a gente posta ali naquele grupo de emprego. Então, assim, de alguma forma eu acredito que eu ajudei ele ali, eu orientei. Aí ele me fez a pergunta, para concluir, ele me fez a pergunta, qual a diferença de curso de qualificação para curso superior? Qual que está dando mais saída? Qual que está melhor? Aí eu virei para ele, você vê, é um jovem que ele precisa de orientação. Sim.
né? Não é apenas, eu estudei o ensino médio, acabou, vai embora. Né? Eu acho que a gente tem que ir um pouco mais além disso. Eu defendo isso na educação. Tá. Na educação financeira, orientação para o jovem, né? E eu falei com ele assim, olha, eu vou te falar aqui, né? Dando um spoiler aqui do que a gente vai falar. Eu vou te falar aqui a realidade hoje do nosso município. Vamos olhar o nosso município, Três Rios. O curso técnico hoje que está absorvendo essa mão de obra é o curso técnico em enfermagem. Né? Praticamente você estudou, você se dedicou ali. Né? Você fazia um curso meia boca, não. Você se dedicou ali, você foi um bom aluno, você se formou. Essa área hoje ela está absorvendo esses profissionais, vamos dizer assim. Você vai estudar, você vai ser um técnico. Mas é a pergunta que eu vou te fazer aqui, vou te explicar. Ah, tá, eu vou fazer então porque está gerando emprego, eu vou conseguir trabalhar. Mas é isso que você quer? É não isso pode ir que pelo você... calor do momento, né? Não, é isso que você se identifica? Né? Será que na hora ali do curso você vai ver um sangue ali escorrendo, de repente você vai... Né? Então você tem que se encontrar, você tem que ver aquilo que você gosta, que você se identifica, né? E isso é importante, né? Não ir apenas, então eu vou fazer. Às vezes você não se identifica com aquilo ali. Né? Então, Wallace, isso que você está falando vem de encontro ao que a gente escuta muito no dia a dia, que é, olha, como que vai dar oportunidade para uma pessoa, que vai cobrar da pessoa uma experiência se nunca foi dada para ela uma oportunidade para o mercado de trabalho. Então, isso que você fez com essa pessoa nada mais é do que retribuir a ela aquilo que foi oferecido a você quando você precisou, que é tempo e atenção. Porque o que você fez com essa pessoa, nunca mais ela vai esquecer. Você poderia muito bem ter falado assim, só não tenho muito tempo agora, fala aí. Não é? E quando você dá atenção e direciona, fica muito mais fácil. Wallace, hoje, o mercado de trabalho que a gente tem acompanhado, ele não está absorvendo mais aquela pessoa que é indicada, ou somente indicada. Pode até haver uma indicação, desde que haja uma qualificação profissional. Eu queria que você falasse hoje um pouco sobre a questão das habilidades técnicas que o mercado está pedindo. Como é que está essa situação? Fala para a gente. No mundo da gestão de pessoas, existem alguns termos em inglês, né? Que é hard skills, né? Que são habilidades técnicas, e soft skills, que são habilidades comportamentais, né? Então, assim, esses dois termos, que hoje é o mundo da gestão de pessoas, na verdade é uma realidade, não é apenas um termo técnico. Né? Há um termo em inglês, é muito bonito, mas é uma realidade. Por quê? Porque a pessoa ela precisa dessa habilidade técnica, seja por um curso de capacitação, de qualificação técnica ou superior. Ela vai ter uma habilidade técnica, ela vai ter um conhecimento técnico. E hoje, o que você falou do QI, né? Existe a habilidade comportamental. Então, o verdadeiro QI, né, que o pessoal fala, o que quem indica, pode até indicar, ela pode até entrar, ela pode não ter tanta habilidade técnica, mas será que ela terá uma habilidade comportamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje? E aí, como aqui é o nosso bate-papo, eu vou fazer perguntas aí. Sim. As empresas hoje estão colocando em prática essas se é que eu posso dizer, né? Cobranças. Está cobrando isso? Comportamental, a técnica. Existe essa cobrança hoje nas empresas? Existe, né? Empresas assim que levam a sério, tá? Porque a partir do momento que você contrata um empregado, né, um trabalhador, você vai estar colocando dentro da sua empresa uma pessoa, um trabalhador que ele vai gerar uma mão de obra e uma produção. Tá. E o empresário ele precisa produzir. Então, como que vai ser essa produção lá no final? Depende dessa habilidade técnica, mas não apenas técnica.
Mas a comportamental também. E aí tem aquela situação que a pessoa fala assim, olha, não, eu estou preparado para o mercado de trabalho, inclusive aqui eu já tenho a minha carteira de trabalho, tá? Mas eu não fiz curso nenhum, não. Eu também não gosto de participar de entrevista de emprego, porque na entrevista de emprego eu falo o que eu penso. E o currículo eu vou mentir. No currículo eu vou colocar lá que eu tenho curso de inglês, sou bilíngue, e por aí vai. Como é essa ação no mercado de trabalho? E tinha muito isso, né? De repente a pessoa colocava lá, você domina inglês? Sim. Tem curso de informática? Sim. Era um outro momento, de repente contratava a pessoa, chegava lá, a pessoa não sabia. E hoje, qual é esse tripé que existe no mercado? Então, eu sempre falo, nas palestras que a gente faz com a Integra RH Talentos, né? A gente sempre fala o seguinte, que 3 fases que estão interligadas, né? Quais são elas? Que é o currículo, né? A entrevista de emprego e a carteira de trabalho. Né? Então, não adianta nada você colocar uma coisa no currículo, chega na hora da entrevista, você vai falar uma outra coisa. Não adianta nada você chegar na entrevista e você já entregou o seu currículo, se na sua carteira de trabalho as informações estão diferentes. Então, o que vai acontecer? Hoje, gente, a gente está num mundo que a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? A velocidade do relógio. A vida passa rápido, o dia passa rápido. E o recrutador, aquele que recruta, ele tem milhares de coisas para fazer. Tá. Então, na hora dele fazer toda essa triagem, ele não tem tempo. Então, ele vai observar essas 3 situações. O currículo, a entrevista e a carteira de trabalho, elas estão interligadas, né? É como o Fabiano Ramalho aqui falou, não tem espaço para mentira, né? Para você omitir informações. Você precisa amarrar essas 3 situações, essas 3 informações no currículo, na entrevista e na carteira de trabalho. A carteira de trabalho é que está ali. Posso esmiuçar ainda mais esse tripé? Esmiuça. Vamos lá. Eu vou na empresa, vou lá na Integra, só que eu não sei fazer o meu currículo. Aí eu pedi a minha prima para fazer um currículo. Ela tem essa especialidade. Ela colocou lá no currículo que eu tenho várias coisas. Cheguei na Integra, entrego o meu currículo lá. Aí, estou usando a Integra, né? Só que nesse currículo tem essa mentira. Isso é analisado nas empresas. Isso é analisado. A fundo. Como que é o processo Já hoje? aconteceu de ter mentira? Assim, Já. Já. Porque como que é o processo hoje? Como funciona? Por exemplo, a Integra RH Talentos, né? É uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas. Nós fazemos também treinamentos e desenvolvimento de lideranças e equipes. Isso. Mas no recrutamento e seleção, nós fazemos essa parte do psicotécnico, da análise comportamental, da entrevista de emprego, da análise do currículo. A parte da carteira de trabalho e a parte técnica, ela é com a empresa. Então, a gente vai analisar o currículo, a gente vai fazer a entrevista de emprego e nós vamos fazer a nossa avaliação comportamental, fazemos um relatório e enviamos para a empresa. Essa empresa, então, ela vai analisar essas três pessoas. Por exemplo, 50 pessoas mandaram o currículo, mas que teve o perfil daquela vaga que a empresa está pedindo, nós recrutamos 3 pessoas. Aquelas 3 pessoas, elas foram aprovadas pela Integra RH Talentos. Tá. É uma vaga. Nós, então, encaminhamos esses 3 candidatos. Vai para o paredão de preparo. Ou se a empresa pediu, não, a gente quer 5, a gente vai encaminhar os 5 que foram melhor ali nessas etapas. Encaminhamos para a empresa. A empresa, então, ela vai fazer a parte técnica. Ela vai fazer essa parte técnica desse candidato. Aí já não é mais a parte comportamental que é com a gente. Tá. Então, na habilidade técnica... É com a empresa. Aí ele vai perceber daqueles 3 ou 5 candidatos quem merece a vaga. Então, né? Então são várias etapas, né? Bom, aí nós falamos aqui do currículo.
Ou seja, então não vale mentir no currículo, que senão já é um ponto que desclassifica. Desclassifica, e isso é muito ruim para o candidato, porque ele fica queimado, tá? Fica queimado? Ele fica queimado, porque, como diz, não tem aquele ditado que o mundo é pequeno? Né? Então a gente recebe convite de várias empresas aqui da região. Currículo fake news, então, não pode. Então, uma hora, a gente pode estar numa empresa lá e, às vezes, aquele mesmo candidato bate o currículo. vai chegar ali. Aí não pode, né? Então, assim, não faça isso, Tá. pelo amor de Deus. Né? Não... Vamos lá, então. Na entrevista de emprego, tem pessoas que dizem o seguinte, olha, eu já trabalhei em muitas empresas e eu já domino o pessoal que faz a entrevista, eu já sei como é, eu já sei qual frase usar. E aí vai para a entrevista de emprego com a barba sem fazer, com camiseta, mais o quê? E de bermuda. Isso, na entrevista de emprego, passa fácil ou é analisado profundamente? Fala pra gente aí. Ele é desclassificado na hora. Na hora. Então, assim... Olha aí, pessoal. A gente tem até algumas dicas para dar, né? A pessoa que ela vai fazer a entrevista com o recrutador. A primeira delas... Gíria, pode. Eu sou o cara que tem que interromper. Gíria, pode. Evita falar de gírias. Chega cedo. Igual você falou da vestimenta. Vai com a vestimenta adequada. Né? Pesquisa aquela empresa. Quando ela divulgar a vaga, pesquisa. Poxa, como é que é essa empresa? Qual é o perfil dessa empresa? Né? Qual é a cultura dessa empresa? Então, tenta fazer uma pesquisa prévia dessa empresa. E uma outra dica importante, quando você estiver diante do recrutador ali na entrevista, evita falar mal da empresa que você já trabalhou, evita dar nome de empresa, evita dar nome de pessoas, né? Evita isso, né? Perdoa, pratica o perdão, risca isso, né? E não faça essa colocação. E aí, né? A pessoa fala assim, não, eu já tenho várias empresas que eu passei, aí você lá é o meu psicólogo. Eu chego para você, num certo momento, e falo, ô Wallace, eu vou abrir meu coração aqui. Eu faltava um pouco, não sei o que, e tal, e acaba falando, né? Sim. Faz parte do processo. A pergunta que muitos fazem é o seguinte, não, eu posso falar o que eu quiser, que não tem pesquisa nenhuma na empresa que eu trabalhei no passado, não. Existe essa pesquisa, vou simplificar aqui, existe ligar para outra empresa e perguntar assim, como era o Fabiano aí? Pode isso? Pode. As empresas... Referência. Sim, aí já é com a empresa, né? A empresa pode fazer isso? A empresa ela pode fazer isso. A empresa buscar uma referência anterior. Ela tem essa conexão com outras empresas. Mesmo porque, gente, vamos olhar aqui para o nosso município. Trezis ainda não é uma cidade muito grande. Então, assim, muitos empresários um conhecem o outro. Né? Tá. Então, assim, eles vão fazer esse contato, eles vão querer saber quem foi esse funcionário, qual foi o desempenho dele ali, como foi ele nessa empresa. Então, assim, isso aí você vai ser reprovado. Pode até passar na primeira fase, mas existem fases seguintes, né? Existe a fase técnica e existe essa situação de uma empresa se conectar com outra para procurar referência daquele candidato. Wallace, e a carteira de trabalho com excesso de carimbos, de assinaturas, isso é bom ou é ruim? É ruim. Por quê? Porque no currículo, a gente analisa, né, quando você coloca o currículo ali, o que a gente orienta? Né? Quando você elaborar o currículo, coloca ali o nome da empresa e o período que você trabalhou naquela empresa ali. Porque esse tempo que você trabalhou, isso também vai ser levado em conta pelo recrutador. Se é uma pessoa que ela não para no emprego, ela com certeza é um item ali de reprovação. Né? Então, por que a pessoa ela fica pulando de emprego, de trabalho? Né? Então, tem alguma coisa errada aí. Então, assim, isso aí também vai ser levado em conta. E essa informação, ela é importante. Às vezes, pode ser que um empresário, né, como uma empresa, ela não leve isso em consideração.
né? Mas assim, se for um critério, né, que é um critério da Integra RH, que a gente analisa muito esse critério, com certeza vai ser reprovado. Porque a gente escuta muito isso. Não, já passei por várias empresas. Só que quando vai olhar o tempo, é aquele tempo mínimo. Não é? E a pessoa fica, então, mancha a carteira da pessoa. Mancha, isso é muito ruim, né? Então a gente tem que procurar ficar no emprego, a gente tem que procurar fazer o nosso trabalho, se dedicar ali e ficar o máximo de tempo que puder, né? E as pessoas, né, as empresas, os funcionários precisam também dessa qualificação comportamental, porque a gente está vivendo assim, dias difíceis na saúde mental, né? Então isso aí interfere muito, tanto a empresa, certas empresas também que não dão condição, essa é a grande realidade, por isso que a gente precisa analisar esse currículo. Por que a pessoa também não ficou? Será que também é uma situação da empresa? Será que foi ali um ambiente que não foi tão saudável? Então essa análise do recrutador é muito difícil, gente. Não é um trabalho muito difícil. Não é tão fácil quanto se imagina. Não é fácil. Então a gente tem que levar isso tudo em conta, né? A gente tem que ouvir esse candidato. Nesse ouvir ele falando, a gente já consegue perceber também algumas situações ali, até na fala dele. Então, assim, não é dizer, ele também não ficou, então a gente vai reprovar ele. A gente precisa contextualizar tudo. O que está acontecendo ali? Então, a gente tem essa situação também. E qual a importância dos empresários entenderem que é importante demais treinar a equipe? Isso é importante demais, né? Não é apenas jogar ali os trabalhadores, os colaboradores, né? Falar, vai aí e faz o serviço. As empresas, os empresários, eles precisam entender que oferecer curso, capacitação para os trabalhadores, isso não é despesa. Não é despesa, é investimento. A gente sempre fala isso, não é despesa. Isso é investimento. Você está investindo em pessoas. Quando você investe em pessoas, gente, você tem um retorno disso. Isso é fantástico. É fantástico. Ô Wallace, mas também tem aquela situação que o cara fala assim, que o empresário fala, olha, eu aprendi tudo com a vida e a minha equipe deixa que eu treino. Hoje já não funciona tanto assim mais, ou não funciona mais isso. Tem que ser profissionais da Integra RH Talentos. É importante, então, ter uma empresa para fazer isso. É importante ter parcerias, né? Existem empresas, né, grandes empresas, que ela já tem uma estrutura e ela já tem até esse núcleo, né, de aprendizado, de capacitação. Existem empresas de médio, pequenos portes, de pequeno porte, que de fato não tem nem condições, né, nem estrutura. Então existem empresas como a Integra RH Talentos, que além de fazer o recrutamento e seleção de pessoas, a gente também ajuda fazendo esse treinamento com os trabalhadores, no desenvolvimento comportamental dessa equipe, do engajamento, do aperfeiçoamento, da relação ali entre as pessoas. E você falou nos pequenos e médios empresários. Então, isso é importante para quem é MEI, de repente, abrir uma empresa agora, tá com uma visão, né, de crescimento, deve procurar uma equipe para que possa começar já certo. Sim. O MEI, por exemplo, tem todo um suporte até do Sebrae, né? O Sebrae ele dá esse suporte. A gente também já fez algum trabalho de mentoria com alguns profissionais MEI, né, que abriram um trabalho, que abriram uma empresa, né, como MEI. A gente também tem esse suporte a essas pessoas, né? Mas, enfim, isso é extremamente necessário, né? A pessoa, tanto o microempresário, a pequena empresa, a média empresa de médio e pequeno porte, ela procurar entender isso, que ela precisa capacitar aquela equipe. Eu só tenho 3 funcionários, não importa, né? Aqueles 3 ali, eles vão ser uma engrenagem
que daqui a pouco você vai ter 6, você vai ter 10, você vai ter 20. Acaba treinando líderes, né? Vai treinando líderes, vai dando esse engajamento, e a empresa, ela vai crescendo, mas ela vai crescendo de uma forma correta, de uma forma uniforme. Ela não vai crescendo desordenadamente, né? Entendi. E você investir em pessoas, eu sempre fui um defensor disso. Você investir em pessoas, isso é fantástico. É um investimento que volta, né? É um investimento que volta, com certeza volta. Tá. Bom, ainda falando de questões comportamentais, chegar atrasado todos os dias na empresa, qual é o que o empresário pensa com isso? Não, isso aí, assim, já é um problema sério. Estou perguntando o que o povão fala. Isso aí é um problema sério comportamental. Então, assim, tolerância? Foi-se a época que a gente... Por exemplo, eu sou um empregador. Tá. Que eu vou chegar para aquele empregado, eu vou xingar ele, eu vou chutar ele. Não cabe mais isso hoje no mundo do trabalho. Isso não pode ser feito. Então, você tem que conversar com aquele trabalhador. Será que ele está com algum problema? Né? Será que ele está precisando de ajuda? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai conversar com ele. Né? Não é assim, vou deixar para lá. Não, conversa com ele. Conversa, procura saber o que está acontecendo. Agora, ele faltou a segunda vez, ele faltou a terceira vez. Aí existem os meios, né, até jurídicos, né, o que cabe à empresa de fazer, que é carta de advertência, né? Tem a advertência verbal, tem a carta de advertência, até o ponto desse trabalhador ele ser dispensado até por justa causa, né? Porque se ele realmente não tiver esse comportamento profissional, ele está lesando a empresa. Pode ser dada a justa causa nessa questão? Nessa questão, sim, mas isso tem que ser entendido, né? Entendi, a gente está falando assim de uma forma ampla, né? A gente está num bate-papo. Até chegar nesse ponto... É claro que tudo vai ser esclarecido, vai ser então. Conversado, vai ser entendido o que está acontecendo. Uma outra questão, a falta de interesse pelo ambiente de trabalho. De repente, a pessoa, antes de entrar, ela se coloca à disposição, não pode contar comigo por o que der e vier. Tempo não tem problema, eu estou aqui para ter hora para chegar e não ter hora para sair. O tempo vai passando, a pessoa vai perdendo interesse. O que o empresário pensa sobre isso e o que pode prejudicar dentro da empresa? Olha, Fabiano, graças a Deus, nesses 6 anos que a gente trabalha com a Integra RH Talentos, graças a Deus, assim, o nosso recrutamento de seleção sempre foi mais positivo que negativo. Tá. É claro que o ser humano é uma caixinha de surpresa. Por mais que a gente faça todo aquele teste psicotécnico, o DISC, o perfil comportamental, a entrevista, análise do currículo, o ser humano ele é uma caixinha de surpresa. Pode acontecer de dar um problema lá na frente. Às vezes o empregador ele vai fazer uma pesquisa também em outra empresa. Ele foi um bom funcionário aqui, ele não faltava, etc. Tal. E às vezes ele ali, naquele trabalho, ele ter esse comportamento negativo. Né? Tá, então isso entendi. Pode acontecer. Né? E prejudica muito isso. E prejudica muito. Isso é ruim, né? Tanto para o empregador quanto para o recrutador. Porque a gente que está fazendo, fazendo a triagem. Se você me mandou um aqui, está sendo um problema para mim aqui. Mas é interessante, Fabiano, eu vou te falar uma coisa aqui. Fica à vontade, você está em casa. Muitos empresários que já contratou Integra RH Talentos, a gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento com eles. E se eles com certeza vão ver esse podcast, e eles têm o mesmo pensamento que a gente, né? Que realmente algumas pessoas mostram a verdadeira face. Depois que assina a carteira. O que acontece? Olhando agora o lado do empregador. Tá. A gente fala do trabalhador, e do ele empregador. Também tem os direitos, ele precisa ter um bom ambiente de trabalho, ele precisa ter isso. O empregador, ele precisa se sentir bem. O empregador ele precisa oferecer isso também. Tá. Não é apenas jogar ele lá de qualquer jeito. Mas assim, o outro lado do empregador, gente, o empregador ele tem um custo também, porque existe o exame admissional. Né? Então isso aí também é um transtorno para quem tem emprega. Um investimento aí. Tem um investimento, ele tem um gasto ali. Né? Então a gente tem que ser verdadeiro.
Não, tá né? certo. Eu preciso daquele emprego. A pessoa, ela viu uma vaga ali. Não, eu quero essa vaga é minha. Gente, se você lutou por ela, faça jus àquilo que você lutou, né? Seja um bom profissional. Porque é aquilo que a gente falou aqui no início, você só vai se queimando até chegar a um ponto que você não tem mais espaço no mercado de trabalho. Porque você já se queimou, você virou um palito totalmente queimado de cima e embaixo. Então não faça isso, entendeu? Que isso aí queima a sua trajetória, né, a sua vida. E se falando de uma cidade em desenvolvimento, né, cidades pequenas, a pessoa fica desempregada, porque todo mundo conhece todo mundo, e quando você chega no local e de repente, né, vê uma pessoa que já te deu um problema, empresários se comunicam. Foi o que você falou. Wallace, tem uma outra coisa também que eu até anotei aqui, né, quando eu fiz a minha pauta para conversar com você, que é a questão da arrogância. Pessoas que quando começam a trabalhar têm um sorriso estampado no rosto. Com o passar do tempo, essa pessoa parece que tem o desprazer de estar trabalhando, de atender os clientes. Isso é prejudicial também ou o empresário releva isso? Então, Fabiano, essa situação comportamental, é como a gente falou aqui no início, não dá para a gente bater um martelo. Por que esse trabalhador está assim? Existem várias nuances no mundo do trabalho. Às vezes ele pode estar com um problema particular, um problema de família, uma situação muito particular dele. Às vezes o ambiente de trabalho não está sendo muito bom ali, os colegas de trabalho ali, que envolve ele também, às vezes não está ajudando muito bem. Então, assim, a gente precisa entender por que aquele trabalhador, ele começou de um jeito e ao longo do caminho ele mudou o comportamento dele. Por que ele está assim? Por isso que nós estamos batendo essa tecla aqui. O empregador, a empresa, ela precisa investir em pessoas, ela precisa entender que a gente está numa nova configuração do mundo de trabalho. Foi-se aquela época, fulano tal, vou mandar embora. Não, isso passou. A gente precisa entender o que está acontecendo. Por que ele mudou aquele comportamento? Então, existe ali o RH da empresa, existe a gestão de pessoas, existe ali o psicólogo, existe ali aquele gestor de RH, que ele vai fazer um trabalho junto àquele trabalhador, ele vai chamar ele vai conversar com ele. Nós trabalhamos, ano passado, numa empresa de grande porte na cidade de Petrópolis. Sim. E nós ficamos 5 meses ali. Fizemos o recrutamento de seleção, fizemos a pesquisa de clima, toda aquela organização, e começamos ali a fazer a sala de escuta. A gente começou a escutar. Sala de escuta. A gente sentava do lado do trabalhador, e eu e a minha sócia, que é a Michele Martins, ela não pôde estar aqui nessa noite, quero mandar um beijo para ela, né? Um abração, é minha sócia aí, nesses 6 anos, né? A gente já se conhece há mais de 10 anos, mas a gente fez esse trabalho interessante nessa empresa lá em Petrópolis. E a gente foi ouvindo ali aquele trabalhador. E foi muito bom para a gente, foi muito gratificante poder ouvir os temores, as dificuldades, os problemas, né? Muitas vezes os pontos negativos e os pontos positivos. E isso tudo entra para uma análise junto com o RH da empresa. Não é apenas a gente também fazer um julgamento ali. Aquele trabalhador falou que a empresa está fazendo isso. Não é assim. A gente ouve, a gente coloca num relatório e junto com o RH da empresa, junto com aquele empregado, a gente também vai entendendo toda aquela configuração ali daquele trabalho. E isso tudo no anonimato, né, dentro dessa sala? Tudo no anonimato, assim, depende. Para não haver perseguição? Depende da situação. Existem situações que são explícitas e outras são implícitas, né? Então a gente fez uma pesquisa de clima e nessa pesquisa de clima, aqueles funcionários ali, eles não apareceram, nós não sabemos quem são. Tá. Né? A gente levou isso para o RH, né, justamente para entender e fazer as melhorias, né? Inclusive, eu conhecia esse empresário, né, meu amigo,
e a gente também teve essa conversa, eu consegui ter essa conversa com ele direto sobre essas questões de melhoria que ele poderia estar fazendo ali. Então, isso é muito bom. Inclusive, uma coisa assim que marcou muito a Integra RH Talentos, que a gente, no nosso primeiro recrutamento e seleção, as pessoas chegaram ali com um pouco de resistência, né, em relação mas essa empresa... E conforme a gente foi avançando no recrutamento e seleção, a gente já começou a ouvir outros depoimentos daquelas pessoas que estavam chegando ali para fazer aquele recrutamento. Entendi. Ali. Falou assim, não, a gente está vindo aqui porque a gente está ouvindo muito bem dessa empresa, que eles mudaram agora ali todo o processo, então a gente está ouvindo Petrópolis, né? A gente está ouvindo falar bem dessa empresa. Então, isso é muito gratificante, porque isso mostrou o resultado que a gente fez ali. Todo esse resultado, toda essa valorização desses trabalhadores. É isso que a empresa tem que entender. Porque o trabalhador, ouvindo o trabalhador, né, conscientizando cada um da sua importância, dos seus direitos e também de seus deveres, faz com que a empresa também possa refletir, né, para quem está fora, que é uma empresa que, em primeiro lugar, entende e conhece o funcionário que tem, mas, acima de tudo, é um bom local para trabalhar. Né? É claro, sim, que nem todas as empresas vai ser aquele mar de rosas, né? Mas, assim, se a empresa ela puder investir um pouco e melhorar esse aspecto, isso é muito gratificante, isso é muito necessário e os resultados eles começam a aparecer. Isso é maravilhoso. E como que as empresas têm lidado com esse feedback que a Integra RH Talentos tem proporcionado para elas? Uma questão muito importante é que a gente precisa entender também que o empresário também é um trabalhador. Tá. Né? Então a gente fala assim, o trabalhador, mas o empresário também, ele é um trabalhador, porque ele também tem ali a parte dele. Né? Ele tem as contas para pagar, ele tem que manter aquela empresa. Então é um caminho duplo ali. Né? O empregador ele oferece o emprego, ele tenta dar as melhores condições de trabalho e o empregado ele vai dar o retorno disso, porque no final do mês ele vai levar o pão para casa. É uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Né? Então, a gente, nesse mundo do trabalho, a gente precisa entender essa configuração. Né? Hoje, qual tem sido o impacto da rede social, tanto na questão do empregado, né, e também do empregador? Qual a importância da internet nessas questões? Então, a internet, hoje, ela abriu essa janela, né? Tá. Essa janela de informações. Então, na internet, a gente tem todas essas informações, essas orientações que a gente pode buscar ali. E a questão também da exposição, né? Então, antigamente... Por isso que eu te fiz essa pergunta. Antigamente, a gente não tinha tanta exposição. Né? Então, às vezes, acontecia uma situação, então era muito de boca a boca, né? Uma pessoa falava com a outra e não tinha tanta amplitude. Né? Estou te entendendo. Mas hoje a gente tem as redes sociais, a internet, o WhatsApp. Né? Então, tanto a empresa como o trabalhador, ele está engajado, ele precisa entender isso e ele não ficar exposto. As empresas pesquisam nas redes sociais? Por exemplo, eu vou lá na sua empresa. Sim. E aí coloco o currículo, né? Me preparo para aquela entrevista. Existe a pesquisa online? Existe porque o que acontece? Lá no Instagram e no Facebook, ali está o seu comportamento. Tá. Né? Então, o seu comportamento está ali. Então, é por isso que a gente fala aqui, tem a vaga tal. Por isso que a gente orienta. Pesquisa qual é a cultura daquela empresa, qual a cultura dela. Então, será que o seu comportamento
né, o seu dia a dia, aquilo que você posta nas redes sociais, está de comum acordo ali com a cultura daquela empresa? Olha né? Porque o recrutador também, o RH da empresa, ele vai levar isso em conta. Né? Porque então, tem pessoas que fazem isso, né? Não, eu vou trabalhar na empresa... Um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Uma empresa que faz refrigerante, mas lá no meu Instagram tá lá, 0 açúcar, não bebo refrigerante. Pô, pode acontecer, né? Então a empresa vai lá e pesquisa, mas... Vai pesquisar, porque quando você entra na empresa, literalmente aqui, né? Eu estou a camisa, vestindo a camisa. Integra RH Talentos. Então você é a empresa. Quando eu fui gerente da escola técnica aqui em Três Rios, eu fui gerente por 10 anos. Tá. E quando eu fazia a reunião de equipe, eu sempre falava isso com a minha equipe. Eu falava, olha, a gente está aqui hoje com o uniforme da escola técnica, nós somos o empregado da escola técnica e a gente tem que vestir a camisa, porque aonde você for, você vai ser a escola técnica. Então, se eu chegar num certo ambiente e eu falar mal da minha empresa, de onde eu visto a minha camisa, eu estou falando mal de mim mesmo. Porque então o que você está fazendo aqui? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então agora eu vou esmiuçar aqui esse bate-papo ainda mais. O amigo ou a amiga trabalha na empresa, mas chegou sexta-feira. Né? E sextou, vai ter aquela resenha depois do expediente do trabalho e para tomar uma cervejinha no boteco. Isso é legal? Ou se puder tirar o uniforme ficar melhor? O que você acha? O que o mercado de trabalho acha? Nem é você. Eu entendo o seguinte, isso aí é o que eu entendo, tá? Por exemplo, terminou o seu horário do expediente, você saiu, a vida é sua. Mesmo com a camisa da empresa? Mesmo com a camisa, a vida é sua. Você saiu dali, a vida é sua. Agora, isso aí vai muito assim, desse seu entendimento pessoal. Tá. Eu, Wallace, eu não faria isso. Tá? Mas assim, não tem como controlar isso. Mas assim, eu, Wallace, né, que já trabalhei em empresas, né? Eu trabalhei num grande grupo aqui, não vou falar o nome, né? Uma empresa grande, é um grande empregador da cidade. Eu trabalhei por 13 anos. Não, por 15 anos eu trabalhei. Tá. Comecei lá embaixo, eu fui galgando, cheguei a assistente administrativo ali, criei um vínculo com a empresa. Eu saí, fui para uma outra empresa, eu fiquei 1 ano, não deu certo naquela empresa, e eu falei assim, eu vou voltar para minha casa. E eu bati na porta lá, que eu chamei o gerente, ele até já tinha trabalhado com ele, e expliquei minha situação, olha, eu trabalhei 15 anos aqui, fiquei 1 ano fora, eu queria voltar. Olha a resposta dele para mim. Wallace, traz a sua carteira de trabalho, porque amanhã você já está empregado. E a minha filha, hoje ela tem 18. A minha filha tinha 2 anos na época, e eu tinha que levar o pão para casa. Então, assim, eu saí na porta que eu entrei, a porta da frente, e retornei na mesma porta, porque eu deixei um legado, eu deixei uma história ali, né? Deixei uma boa referência, né? Então, assim, tudo aquilo que for para te dar boa referência, que as pessoas vão te olhar, de repente, algum futuro empregador que está ali, naquele momento ali também, e ele vai olhar, de repente ele vai lembrar de você, então isso tudo pode levar em conta. Agora, você saiu da porta da empresa, a vida é sua, né? Mas assim, igual eu falei aqui, né? Eu, Wallace, não faria isso, né? Mas a gente não tem controle, né? O Wallace, o nosso papo está muito legal, está quase chegando ao final. Eu tenho certeza que está sendo um bate-papo muito especial, mas eu só vou fazer uma pausa aqui para a gente agradecer os nossos amigos aqui, os nossos parceiros, que é o meu amigo Fernando e o Humberto, lá da Ideal Ótica na Vila Isabel. Olha, eu quero falar com a senhora que está precisando, e o senhor também, de óculos de qualidade, com preço popular de verdade. Então pode procurar a Ideal Ótica. Fica no coração da Vila Isabel, na rua João de Souza, loja 1,
pertinho da Praça Arçalval Macedo, é a Ótica Azul da Vila Isabel. Chega lá, fala que você viu o nosso programa, que com toda certeza você será atendido e atendida com todo carinho. Pode pagar com o cartão de crédito, tá bom? Em até 10 vezes sem juros. E tem lá também uma limpeza de lente. Wallace, você que usa óculos assim como eu, sim, procura lá o Humberto para você saber mais sobre a limpeza de lentes, que é uma coisa incrível. A lente sai brilhando. Bom saber. Pode ir lá, procura lá o Humberto e Fernando na Ideal Ótica na Vila Isabel. Quero agradecer o carinho também da Unifecaf, da nossa amiga Edivânia e do Renato. Unifecaf tem sido um sucesso também para o mercado de trabalho. A Unifecaf fica na Rua Mariano Procópio, no início da Rua Mariano Procópio. Procure a Unifecaf, diga lá que você viu o nosso programa. Olha o que tem de qualificação profissional. Conheço eles, são pessoas maravilhosas. E estão assim, olha, empreendedores que estão cada vez mais empenhados em oferecer a mudança de vida para as pessoas, a Unifecaf. Quero agradecer e mandar um abraço para 1206 Tintas. Alô, Rubens, toda a equipe. O Wallace chegou em Três Rios, você que gosta de tinta de qualidade, a 1206 Tintas fica na Avenida Rui Barbosa, perto do Corpo de Bombeiros ali. E aí tem o seguinte, eu quero fabricar a cor aqui. Se você sonhou com uma cor lá, verde com amarelo, ele vai lá, monta tudo na hora. Para 1206 Tintas na Avenida Rui Barbosa, perto do Corpo de Bombeiros. Um abraço. Então, são os nossos parceiros. Também, você usa muito celular, né? Uso, demais. Então, a senhora que está em casa, o senhor também. Todo dia. Sabe quando dá aquele problema no celular, mas a gente não tem tempo para levar na loja? Wallace, sabe o que chegou em Três Rios? Uma loja que busca o aparelho na sua casa e é tudo feito assim, sabe, com maior organização. Vai pegar nome e tudo isso, busca o aparelho na sua casa. Pô, legal. E aí vai levar para a loja, vai fazer todo o diagnóstico, vai entrar em contato com o cliente. Eu estou falando, sabe de quem, minha amiga, meu amigo? Preste bem atenção, vai aparecer, MD Eletrônicos e Acessórios, do amigo Márcio. Fica na Galeria Central, ali pertinho da loteria. É o maior sucesso. Diferente, né? Diferente porque você está em casa, de repente o celular parou, a gente fica com tanta raiva que dá vontade de chorar. Ele vai lá na hora, busca o aparelho. MD Eletrônicos e Acessórios. Vamos voltar ao nosso papo, que a gente está quase acabando. O Wallace, qual é o fator definitivo que uma empresa contrata a pessoa? Que ela fala assim, traz a carteira. Entre tudo que nós conversamos aqui, qual é o ponto que a empresa contrata? Não tem erro. Quando ela passa todas essas etapas que a gente falou aqui. Tem até uma frase. Isso. Tem frase? É um clichê, né? Isso. Virou até um clichê. Fala pra gente. Todo mundo já, em algum momento, já ouviu esse clichê, essa frase, né? Que o currículo, ele te leva até a porta. Né? A entrevista te faz entrar. Mas o comportamento é que vai dizer se você fica ou se você sai. Né? Então, o currículo bem elaborado, né, ele vai te levar até na porta ali. O que é levar até na porta? É a porta onde vai ser analisado. A quem que vai entrar? Quem que fez um bom currículo? Quem que está dentro do perfil? Porque não adianta nada também ter uma vaga para vendas e, às vezes, você colocar ali no currículo que a sua experiência é em elétrica. O que tem a ver com a venda? Tudo isso é analisado. Mas, às vezes, você tem uma experiência em vendas. Então, não há necessidade de você colocar a elétrica como eletricista. Muito legal isso. Tem algum problema de colocar? Não. Mas dá ênfase no início que você teve uma passagem com vendas. Porque o recrutador vai olhar ali, não, eu preciso de um vendedor. Foi. Não, na elétrica não. Já foi. Né? Porque é tudo muito rápido, a vida está corrida, não tem tempo. Então, o currículo, ele vai te levar até a porta vai analisar quem vai entrar. E o comportamento? A entrevista... tem entrevista, Ela vai fazer... O currículo chegou na porta. A entrevista vai fazer você entrar. Aí entrou, tem um ar-condicionado. Tem um ar-condicionado, tem uma aguinha ali, né?
Aí tem aquela frase, pode ficar à vontade. Fica à vontade aí, ou não, né? Mas o comportamento é que vai dizer quem vai entrar e quem vai ficar. Então, assim, você ter um equilíbrio emocional que nunca se falou tanto, né, como inteligência emocional, equilíbrio emocional. Como que se busca isso? Você tem que buscar conhecimento, você tem que treinar a sua mente, você tem que participar de palestra, de treinamento, de desenvolvimento, ler livro, né? A gente já tem a nossa experiência de vida, mas a gente tem uma pressão da vida, Fabiano. A gente tem uma pressão... Não basta só a teoria mais, ou melhor, a prática, né? A gente tem os problemas da vida, teoria. Igual as pessoas falam muito, não, porque o problema que você tem lá na sua casa não traz para dentro do trabalho. Quem disse isso? A gente é ser humano, a gente não é robô, a gente não é máquina. A gente não tem um botãozinho... Chegou na porta da empresa... Que vai desligar o seu emocional, mas você pode treinar a sua mente. Né? Então, existem treinamentos, existem capacitações para que você tenha uma mentalidade forte, né? Que você tenha uma inteligência emocional. Wallace, tem duas perguntas que eu quero fazer para você aqui antes da gente fechar o programa. A primeira é, currículo com mais de uma página. A pessoa vai lá, eu vou fazer um currículo recheado. Aí, currículo de 3 páginas. Qual é a visão de uma empresa como a Integra RH Talentos quando recebe um currículo de 3 páginas? Não tem problema. Aí depende da situação. O bom é que o currículo hoje tenha uma página. Com foto ou sem foto? Também não é uma exigência. Né? Existem hoje leis, regras, né? Então não é uma exigência. Às vezes a empresa ela vai pedir com foto. Né? Mas se você quiser colocar sua foto, coloca a foto, é bem-vinda. Uhum. Tá? Eu, particularmente, eu gosto de currículo com foto. Tá. Mas tem que mandar foto? Não. Se quiser mandar sem a foto, pode mandar, não tem problema algum. Não pode colocar CPF. Não? Não pode, por causa da lei LGPD. Tá. Né? Lei de Proteção de Dados. Não precisa colocar o seu endereço. Você pode colocar o bairro que você mora. Eu moro no bairro Palmital, 3 Rios. Não precisa colocar um endereço também. Mas coloca ali município, Paraíba do Sul, pode colocar ali. Né? O seu nome e aquilo que você quer. Você coloca ali o meu nome, você pode colocar embaixo do seu nome, assistente administrativo. E você vai montar o currículo focado na vaga para assistente administrativo. Não precisa ficar colocando outras coisas, como a gente falou aqui, que não tem a ver com a vaga, porque o que interessa para a gente é aquilo que está dentro do assistente administrativo. Primeiro parágrafo ali é que diz tudo, né? Primeiro parágrafo, já vou dizer. Rede social, pode? Pode colocar ali, que você tem um LinkedIn, principalmente, gente, o LinkedIn. Que o LinkedIn é uma página, é como Facebook, Instagram, para quem não conhece, é como se fosse isso. Mas é uma página mais profissional. Ali você não vai estar colocando foto na praia, o seu passeio com a família. Você vai colocar ali situações profissionais. Você vai colocar uma foto de uma palestra que você participou pela empresa, de um curso que você fez. Ele é bem voltado para a vida profissional. Muitos anos atrás, quando eu conheci o LinkedIn, eu fiz o meu perfil ali e, na época, 5 recrutadores me chamaram para eu participar de processo seletivo. Olha que beleza, LinkedIn. Então, assim, às vezes você acha, isso aqui não é nada, não. 5 recrutadores me chamaram ali. Wallace, uma outra pergunta. A pessoa passou o currículo, né? Passou na porta, o currículo levou na porta, a entrevista te fez passar por tudo, a pessoa foi empregada. Passa 3 meses e a pessoa começa a mudar o comportamento. Que a pessoa diz o seguinte, não, olha só, durante esse período de 3 meses, eu não vou faltar, não vou mentir. Vai seguindo aquela... Passa 3 meses, a pessoa já manda um atestado. E aí? E aí que é um problemão para a empresa, né?
Isso aí é muito ruim. E o que nós falamos aqui... Diante disso, a empresa repensa o que ela falou na entrevista? Porque durante todo o programa, a gente falou sobre isso, né? Que isso aí, quem perde é o trabalhador, porque você vai ficando queimado. Isso é um prejuízo para a empresa, porque a empresa ela precisa daquele empregador, né? Então isso tem sido muito comum, infelizmente tem sido muito comum, mas a gente procura fazer uma triagem bem feita, né, bem feita, a entrevista de qualidade, bem personalizada. A gente faz essa entrevista, a gente faz o teste DISC, a gente faz esse perfil comportamental, eu e minha sócia, a Michele, que é psicóloga, e a gente faz um relatório minucioso e a gente envia para a empresa o currículo e o relatório de todo esse processo que nós fazemos. Então, assim, agora, o ser humano é essa caixinha de surpresa que a gente jamais vai conseguir entrar. O teste diz que não falha. Então, não falha. Esse aí... A gente, assim... Não venha querendo mentir, hein? Não, a gente, assim, procura fazer isso. Agora, lá na frente, pode acontecer. Tá certo. Porque o ser humano é o ser humano, né? Bom, mas a gente procura fazer... E, graças a Deus, nesses 6 anos, como eu falei, né, a gente tem tido mais sucesso do que insucesso. Ou seja, para evitar dor de cabeça, desgaste, você que é empresário, empresária, né, vai abrir o seu negócio agora. Aí tem uma questão também para a pessoa, de repente, assim, olha, eu vou abrir uma empresa, mas eu não quero me indispor com ninguém. Contrata uma empresa especialista para fazer esse trabalho. Mas não pode ser qualquer empresa. Sim. Tem que ser a Integra RH Talentos. Estamos aqui. Não é isso? Bom, Isso porque, Fabiano, não sei se ainda tem tempo. Tem sim, tem um tempo. O que acontece? Essa parte quem é recrutador, que estiver vendo esse vídeo, vai concordar comigo. Essa parte do recrutamento e seleção, ela demanda muito tempo. Então, às vezes, tem uma empresa de pequeno e médio porte, que às vezes ela ainda não tem uma estrutura de RH montada, então às vezes o empregador, o empresário, né, ele vai perder um tempo precioso que ele podia estar fazendo a sua gestão, que ele podia estar ali pensando o que ele vai fazer para ele assim, ter os recursos que ele precisa, montar projeto. Então ele vai perder um tempo com o recrutamento de seleção, que isso demanda muito tempo, não é? A gente procura fazer uma coisa bem feita, então não é, manda o currículo aí, não, vamos ver esse currículo aqui, vamos mandar. Não, a gente analisa, a gente coloca uma semana, um período ali a enviar o currículo até o dia tal, uma semana, um exemplo, ou 10 dias, e a gente vai ficar naqueles 10 dias analisando minuciosamente aquele currículo com o perfil da vaga que a empresa pediu, e a gente vai selecionar daqueles tantos currículos aquele que tem aquele perfil, e a gente vai fazer aquela triagem, e a gente vai chamar tantas pessoas para fazer essa entrevista, depois nós vamos fazer todo esse relatório e nós vamos enviar, então, para essa empresa. Então, a empresa ela vai ganhar esse tempo para ela se dedicar na sua gestão, e nós da Integra RH Talentos vamos nos dedicar fazendo esse recrutamento de seleção, que não é fácil, demanda tempo e precisa ser feita de uma forma de muita qualidade, é o que a gente faz. E, se você me permite dizer, é um trabalho, um serviço prestado que ele não pode ser feito com emoção, né? Tem que ser razão. Não pode ser feito. Inclusive, nesse tempo todo, a gente recebe amigos. Claro. A cidade é pequena. A gente recebe pessoas conhecidas. Mas naquele momento ali é a Integra RH Talentos. A gente tem que ser profissional. CNPJ, né? Profissional. A gente usa o profissional acima de tudo, porque depois é o nome da nossa empresa, né? E o nosso bom relacionamento com as empresas, né? As empresas conhecem o nosso trabalho da Integra RH Talentos e elas sabem da nossa lisura, do nosso trabalho bem feito, e a gente quer continuar fazendo isso. A gente jamais, Fabiana, falando aqui a verdade,
jamais eu vou postar uma vaga fake. Eu jamais vou fazer isso. Porque eu vim desse período de poucas oportunidades, a ansiedade que eu tinha de me colocar no mercado de trabalho, e eu jamais vou enganar as pessoas, eu jamais vou postar só para dizer que a Integra RH ela tem vaga. Só para criar engajamento. Né? Só para a gente tem vaga lá. Nós jamais vamos fazer isso. Eu posso ficar 1 ou 2 meses sem postar nada de vaga da Integra. Tá? Mas eu jamais vou mentir. Agora a gente posta ali vagas de empresas que a gente não está fazendo aquele recrutamento de seleção. Está fazendo uma prestação de serviço. A gente faz. Uma utilidade pública mesmo. A gente vê empresas ali nas redes sociais que estão postando a vaga, de vez em quando eu coloco lá na página da Integra RH Talentos. Por que não, né? Tá certo. Para ajudar agora colocar vaga fake, a Integra RH Talentos jamais vai fazer isso. Bom, quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. E pedir você para falar como o pessoal pode entrar em contato com a RH. Suas considerações finais, meu amigo. Sim. Então, a gente tem o nosso perfil, né, nas redes sociais, que é o Instagram, que é integra.rh.talentos, e as pessoas podem, né, enviar currículo para o nosso e-mail, que é integra.rhtalentos@gmail.com. Tá. Uma última pergunta aqui. Sim. A questão do uso do e-mail. Tem muita gente que está falando assim, não, hoje não precisa mais usar e-mail, não, manda pelo WhatsApp. As empresas ainda continuam usando muito e-mail? E-mail. Pode encaminhar por e-mail, porque a gente recebe muito currículo. Tá. Então o WhatsApp não dá conta. E às vezes aquele recrutador ele usa às vezes até o celular dele pessoal. Né? Então o e-mail é uma forma assim, mais profissional também, Entendi. Mais íntegra, né? Mais segura de você poder encaminhar o seu currículo. Tá certo. Falamos quase tudo, né? Quase tudo. Tem muita coisa ainda para falar. Mas na outra oportunidade, Isso. A Michele vai vir. Tá bom. Obrigado pelo seu carinho. Eu que Deus agradeço, abençoe você e Fabiano. sua família, tá bom? Sucesso. Valeu. Tá? Conversei Muito com o obrigado. Wallace Alves, o nosso amigo da Integra, né? Realmente uma empresa muito, muito importante, muito respeitada. Integra RH Talentos. Procure nas redes sociais para que você tenha um serviço de qualidade. Pessoal, quero agradecer a audiência, mas eu quero terminar o programa falando o seguinte. O nosso programa tem um compromisso de trazer para a população tririense e de toda a região um programa cada vez mais transparente. E aqui é um programa que nós estamos dando voz para todas as pessoas, sem nenhuma questão partidária. Nós estamos aqui para que as pessoas possam contar a sua história de vida, contar as suas histórias profissionais, e nós estamos entrando em contato com algumas pessoas, outras pessoas nos procurando para vir ao programa, pessoas que ainda não conseguimos trazer no programa por uma questão de agenda, nós iremos trazer. Então, o nosso compromisso aqui não é com questão política, é uma questão de prestação de serviço para a nossa gente e nada contra a política, não é isso que eu quero dizer, mas eu até conversava antes do programa aqui e o Wallace até parabenizava a gente, porque a gente tem sido um canal que tem trago aqui pessoas que são políticas ou não e que têm expressado aqui os seus sentimentos, a sua forma de pensar, sem nenhuma censura. O programa aqui a gente não corta, foi uma coisa que eu falei para o Wallace também quando ele chegou. Aqui a gente não tem essa questão de corta o que a pessoa falou, porque nós entendemos que tudo parte do respeito. Tudo tem o seu momento. Tem o momento de fazer política, tem o momento de ideias diferentes, tem o momento do pensamento se encontrar, mas o respeito não pode faltar em nenhum momento. Em nenhum momento você vai ver aqui no programa a gente levando ao ar, até a sua casa, até o seu celular, questões pessoais para que possam haver divergências de caráter. Caráter é algo que a gente não pode em nenhum momento oscilar. Então o nosso programa tem o compromisso de a senhora e o senhor ver na sua casa com a sua família, e você não vai assistir nunca aqui nesse programa um programa onde vai ter a agressão verbal, porque nós entendemos que esse programa ele é consagrado a Deus.
E Deus coloca no nosso coração o sentimento de, primeiro, respeitar as pessoas e amar todas as pessoas. E não fazer com as pessoas aquilo que nós não queremos que façam com a gente. Um grande abraço e até o próximo programa.